Parque Nacional de Brasília, também conhecido como água mineral. É uma área, como nós já vimos anteriormente em outro programa, bastante utilizada pela população de Brasília. Tem uma área de lazer chamada Piscina de Água Natural, uma área central de Brasília, muito grande. Temos uma determinada faixa que é onde é permitido o lazer e outra faixa muito grande, com milhares de hectares, onde temos o seu uso vinculado a pesquisas e a proteção de nascentes, proteção de fauna e flora. Então, esse é um parque nacional, é uma unidade de conservação do governo federal e nós estamos aqui para mostrar um aspecto bastante interessante vinculado ao meio ambiente que se chama resiliência. Nós já vimos em outro programa anterior o que vem a ser resiliência e a importância desse tema ambiental. Resiliência é a capacidade que os ecossistemas possuem de recuperar os danos que são gerados. Por exemplo, o incêndio. Esse Parque Nacional de Brasília já foi atingido por incêndios diversas vezes, tá? Incêndios de grande porte, que consumiram milhares de hectares aqui desse parque. E depois de alguns anos, o parque voltou à situação anterior, ou seja, o equilíbrio voltou, como se fosse um João Bobo. Você aperta o João Bobo, ele vai para um lado, mas a tendência dele é retornar à situação anterior de equilíbrio. Então isso é resiliência. Agora, como é que a resiliência ocorre? Como é que ela acontece? Você tem uma área de parque nacional, uma área de floresta, por exemplo, que sofre um incêndio. Então toda aquela área é devastada. Como é que aquela área se recupera? Como é que isso ocorre? Não é por mágica. Ela ocorre pela ação da própria natureza. Como que isso aí ocorre? Qual é o mecanismo por trás disso? Um incêndio vem e destrói toda uma mata, toda uma floresta. Ao longo do tempo, o que acontece? Nós temos a ação de animais como roedores, pássaros. Esses pássaros continuam se alimentando de outras áreas da floresta. Eles deixam as suas sementes nessa área que foi atacada pelo incêndio, que foi afetada pelo incêndio. Os roedores, a mesma coisa, eles começam a distribuir sementes, formigas, enfim, os animais de pequeno porte, eles começam a espalhar essas sementes de áreas que ainda não foram afetadas e essas sementes começam a repovoar a área que foi afetada pelo incêndio. Ao longo do tempo, essas árvores crescem, fazem sombra, aumentam a umidade daquela área que foi afetada pelo incêndio e, consequentemente, você tem a possibilidade de que novas espécies vegetais e animais passem a ocupar aquela área. Então, gradualmente, os animais vão entrando nessa área que foi incendiada, outras espécies vegetais que existiam antes vão entrando também nessa área afetada. É o que a gente chama de sucessão vegetal, então, e animal também. Então o ecossistema ele vai se recompondo gradualmente. As espécies mais rasteiras, as espécies mais resistentes, elas vão ocupando a área incendiada, depois outras espécies vão atuando em conjunto. Nós temos também a ação do vento que traz sementes para essa área afetada. Então, ao longo do tempo, todos esses elementos, todos esses componentes atuando em conjunto vão propiciar que aquela área afetada pelo incêndio se recupere. Um outro exemplo, desastres com o petróleo, acidentes com petroleiros. Você tem grandes derramamentos de petróleo afetando áreas protegidas, por exemplo, lá no Alasca, um acidente envolvendo o Exxon Valdez. Então, aquele petróleo se espalhou por uma grande área, afetou todo aquele ecossistema e hoje, com a própria ação do oceano, todo aquele petróleo foi sendo eliminado. Houve uma depuração, o próprio ecossistema local, entre aspas, ele se limpou, ele conseguiu restaurar o equilíbrio que havia anteriormente. Então, o importante nesse estudo da resiliência é, primeiro, descobrir qual é o limite
de resiliência que cada ecossistema possui. É diferente. Cada ecossistema possui um nível de resistência distinto, em função de vários elementos, em função de clima, em função de solo, em função de umidade, quantidade de chuvas, animais presentes na área. Então, tudo isso aí, em conjunto, forma uma resiliência distinta para cada um dos ecossistemas. Um mangue tem uma resiliência diferente de uma área de floresta. Uma área de floresta tem uma resiliência diferente de uma área de dunas, uma área de restinga, por exemplo. Então, a Mata Atlântica tem a sua resiliência específica. Ela aguenta até determinado nível de impacto. Se houver um impacto superior, a resiliência é rompida e o ecossistema não consegue mais se recompor. Essa é a importância da gente entender o que é a resiliência e qual é a importância dela para a manutenção dos ecossistemas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.